graças a Deus. Cláudia, tudo bem? Bom dia, professor. Bom Como dia, vai? professor. Que bom, tá bom. Letícia, tudo tranquilo? Ademilson e Karina. Tauana. Bom dia, professor. Bom dia, Tauana. Tudo bem? Tudo bem. Letícia, tudo tranquilo. Que bom, Letícia. Está tudo tranquilo, né? Hoje a gente vai dar continuidade a um tema que me é muito interessante, que é o das agências reguladoras, sobre o qual nós iniciamos a nossa fala no nosso último encontro, né? Esperando mais 2 minutos para começarmos no horário, né? Vocês estão estão percebendo que a gente está colocando a gravação das aulas no mesmo dia, né? Para que Professor, vocês... tudo certinho. Tudo certinho, né? Tá bom. Vai ter um dia, a gente vai escolher que Cláudia, que é professora de Direito Administrativo também, está fazendo doutorado, vai dar para vocês uma aula, tá certo? Faz parte do tirocínio docente e é uma colaboração que ela vai nos prestar, né? Eu acho que, viu, Cláudia, podemos pensar numa aula assíncrona, ou seja, em dia que fique gravada e que possa servir para suporte para o grupo de alunos. Eu acho que a gente está conseguindo, gente, nessa pandemia, aprender muito. Para mim tem sido uma experiência muito positiva estar com vocês. Eu acho que o grau de aprendizado não se sacrifica, ao contrário, a gente se fortalece com material mais tranquilo. Hoje mesmo eu vou jogar um material sobre agências reguladoras, sobretudo na visão dos Estados Unidos, que é a pátria das agências reguladoras. Estamos a 30 segundos, não é isso? Certinho, professor. Fico à disposição para a data que for mais conveniente. Como é? Certinho, tranquilo. Eu fico à disposição do senhor para a data que for mais conveniente para ministrar essa aula. Cláudia, como a aula a gente não vai chamar, você pode gravar e nos mandar, escolha um tema dentro da área, dentro do programa Direito Administrativo, e você mandaria gravada para os alunos, tá certo? Como material de apoio, tá bom? Tranquilo sim. E aí A gente conversa depois para ver qual tema, enfim. a gente troca ideias depois por telefone, tá? Tranquilo. E aí, gente, qual é a avaliação do modelo do curso, Letícia, para a gente começar aí a ter um feedback um pouquinho dessa questão? O que você queria dizer, o que queria sugerir, como é que está na sua visão o próprio curso de Direito Administrativo? Letícia? Letícia, nos ouve? Tá, então, Ademilson Salles. E aí? Assim. Bom dia. Eu Bom dia, particularmente Ademilson. Tudo bem? Já a Karina te respondo. Oi, diga, Ademilson. Estou gostando bastante das aulas e da forma que está sendo ministradas as aulas. Porque se formos somente adquirir aquele conhecimento que não é crítico, poderemos muito bem abrir um livro e ficar lendo. Mas as aulas aqui são muito diferentes, abrem a nossa visão, nossa crítica e passamos a entender o assunto de modo diferente. Eu acho que é essa a proposta, Demilson. A gente acha que repetir o que está nos livros não faz mais muito sentido em pleno século XXI. Nós temos que não aprender, mas aprender a aprender. Eu sei que ela gera um jogo de palavras, mas é muito mais do que um jogo de palavras.
A gente tem que aprender como aprender, né? Então, e é essa visão crítica que nós queremos passar. Eu tenho aqui Karina, professor, se o senhor puder falar um pouco sobre a atividade 3, artigo, para que a gente possa ir desenvolvendo. Olha, vamos fechar o bloco, eu vou passar no WhatsApp o bloco de artigos que estão na atividade 2 e os que não se encerrarem na 2 seguem para 3, tá? Eu, na verdade, tenho uma preocupação em desenvolver a capacidade de vocês muito mais do que fazer uma prova tradicional. Mas eu vou ver se fecho até amanhã no grupo de WhatsApp os temas e os textos que valem para o segundo trabalho, e a partir daí fecharemos, provavelmente no último dia do curso, será a data para a entrega do terceiro bloco, do terceiro modelo de avaliação, que é pedido nesse formato de curso. Alguém mais queria se manifestar? Renata? Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Tudo bem? Tudo certo. Tenho gostado das atividades também. Está achando interessante? Está achando alguma dificuldade, alguma coisa? Sim, eu gosto muito desse modelo que dá mais autonomia ao estudante, de pesquisar. Uhum. Minha única observação mesmo é que eu acho muito importante a gente variar, né, nas visões doutrinárias. E eu tenho notado que a maioria dos textos, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é Gustavo Bineboim. Bineboim. Isso. E assim, eu inclusive fiz uma das atividades baseada no texto, em um dos textos dele. Gustavo é muito bom. Sim, sim. Mas como eu tenho notado que a maioria dos textos indicados é da autoria dele, assim, eu tenho curiosidade de indicações que sejam de outros autores, assim, para enriquecer o repertório. A gente vai já passar hoje um outro texto. Eu gosto muito do Gustavo porque ele tem uma visão mais evoluída do direito administrativo. Infelizmente, o grande ícone, que é o Celso Antônio, me parece que um pouquinho parou no tempo, né? O Celso Antônio Bandeira de Melo. O Gustavo Bineboim esteve aqui, inclusive, conosco na Bahia e participou conosco de uma banca examinadora na qual foram aprovados a professora Rita Torinho, né, e a professora Kaline e o professor Durval, né? Compuseram, éramos 3 vagas de direito administrativo e trouxemos, na minha visão, 3 ótimos professores, graças à colaboração do Gustavo Bineboim, que é um procurador do Estado no Rio de Janeiro, mas que tem avançado muito nesse caráter de pesquisa, né? Dentro desse caráter de pesquisa. Alguém mais queria fazer alguma observação antes da gente começar propriamente a nossa aula? Cláudia, o que você está achando da visão geral do panorama? Professor, estou gostando muito da forma de trabalho, enfim, das discussões, a participação dos alunos, como a colega falou, salvo engano, Letícia, não lembro, né? Da autonomia, da possibilidade do aluno se manifestar também, e, na verdade, sedimentando essa visão crítica, né? Estou gostando muito. Isso aí, Cláudia. Gostei tanto da sua forma de abordagem que eu acabei aproveitando essa atividade, o tirocínio docente, eu consegui o aproveitamento, mas eu continuei aqui, porque eu achei muito interessante a sua forma de trabalhar, a interação com a turma, muito interessante. Obrigado, Cláudia. Cláudia é doutoranda, né, e professora de Direito Administrativo, está realizando um tirocínio docente, que é uma forma de a gente estabelecer uma ponte
entre a pós-graduação e a graduação, né? Eu acho um mecanismo muito bom dos programas de pós-graduação em sentido estrito, que são o mestrado e o doutorado. Atenção, o que a gente chama de pós-graduação em sentido amplo? As especializações, que infelizmente não são muito controladas, já os mestrados e os doutorados são rigorosamente controlados pela CAPES, né, que é a nossa agência reguladora do ensino superior e da pesquisa, e que disciplina fortemente a questão do mestrado e do doutorado no Brasil, fazendo com que os nossos mestrados e doutorados sejam acreditados mundo afora pelo rigor e pela seriedade com que eles são tratados. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, que é extremamente rigorosa, tem convênio conosco, porque um dos fatores foi a nossa classificação com grau 5 na CAPES, né? O grau de aprovação, a imensa maioria dos programas tem grau 3, e o nosso tem grau 5. Né? Eu acho que isso é um trabalho muito importante de toda a equipe, do professor Heron, do professor Saulo, do professor Paulo Pimenta, dentre outros, né, para que mostrássemos um trabalho consequente no doutorado e no mestrado, que são fontes de pesquisa. Bom, já estamos na hora de falar da questão das agências reguladoras, que são, digamos, a grande novidade na descentralização do poder estatal. As autarquias têm uma descentralização. Quando vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, não precisam interromper somente em um determinado momento. Então, as agências reguladoras, elas têm, o que eu diria, um grau máximo de descentralização. As autarquias das quais nós falamos, elas têm um grau de uma autonomia financeira, administrativa. Temos autarquias com um grau maior, como é o caso das universidades, que podem propor o seu conteúdo didático, que têm autonomia científica, administrativa, financeira é mais no papel, né? Porque 98% do orçamento da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, é consumido com servidores, inclusive corpo docente, né? Então, resta muito pouco do orçamento quando não é contingenciado. Mas, por exemplo, uma universidade, a autonomia dela vai dizer se quer um curso de Direito e não quer um curso de Economia, ou se quer um curso de Medicina e se quer um curso de Veterinária, e daí por diante. Quer dizer, o MEC não interfere nesse grau de autonomia na eleição do curso e muito menos na criação de determinadas disciplinas, embora haja portarias e outros instrumentos que recomendem um conteúdo mínimo para determinadas disciplinas. A rigor, eu penso que as agências reguladoras deveriam merecer quase que um semestre. Por quê? Porque elas são uma grande revolução, eu vou chamar assim, no sistema da administração pública. E qual foi o grande passo para essa revolução no sistema da administração pública? Não pensem que a administração pública brasileira conseguiu pegar o modelo americano, não. Mas as agências americanas que sempre foram discutidas, Karina, já vimos aqui, sempre foram discutidas, ganharam um notável impacto, ganharam uma notável autonomia a partir do chamado caso Humphrey. O que é o caso Humphrey? Humphrey era membro da Federal Trade Commission, uma empresa, uma agência administrativa de regulação do comércio, né? Uma empresa administrativa de regulação do comércio. E o presidente Roosevelt
resolveu demitir um dos seus membros, que era o Humphrey. E o Humphrey entrou num processo de depressão muito forte e acabou por falecer um ano depois, isso foi em 1934, aí por volta de 35 ele vinha a falecer. E como é muito comum nos Estados Unidos e incomum no Brasil, as pessoas deixam sempre testamento. E ele fez um testamento encarregando uma pessoa de executá-lo, testamenteiro. E esse testamenteiro incluiu, vejam como as coisas não partem de uma doutrina elaborada, nem de uma discussão abstrata, muitas vezes, mas do experimentalismo, né? Inclusive, eu estou com a proposta de criar uma revista de direito experimental. Ou seja, ele pediu esse testamenteiro, incluiu no acervo patrimonial de Humphrey os salários dele até a morte, mesmo ele tendo sido demitido. E esse assunto foi parar na Suprema Corte, que acabou dizendo, olha, Humphrey tinha direito aos salários porque o cargo dele não era suscetível de demissão, porque é da essência de uma agência reguladora que os seus dirigentes não possam ser demitidos senão por uma justa causa. Não vale, na verdade, o critério da confiança entre o administrador e o agente, porque senão você tiraria toda a independência desse órgão, né? Então, a partir do caso Humphrey, que teoricamente seria um caso de sucessões, direito das sucessões, com quem fica, quem tem direito a essa herança, e ele ganhou o direito à herança para o Estado e nos deu de presente uma bela teoria dentro da independência das agências reguladoras. No Brasil, o tema ainda não está tão pacificado. No Brasil, o tema ainda não está tão pacificado. E, sobretudo, muitos autores, eu diria, um tanto conservadores, mas vocês podem assumir a posição crítica que lhes possibilitarem, mas enfrentam um problema que, sem dúvida, é crucial. Por exemplo, quando o mandato de um dos agentes excede o próprio mandato do nomeador, do presidente da República. Então, vamos dizer que em 2022, no Brasil, não é isso? Em 2022, nós teremos eleições presidenciais. E que tem um presidente de uma agência reguladora nomeado em finais de 2021 para um mandato de 2 anos, o que o levaria a 2023. E a grande pergunta é, no modelo democrático, é possível um ente administrativo ter mais poderes ou ser nomeado contra uma outra tendência, quem sabe ideológica? Vamos imaginar que o Bolsonaro não se eleja, então vem alguém de uma outra tendência ideológica, é obrigado a manter? Eu defendo que sim, e defendo que exatamente na origem, na estrutura das agências reguladoras, está uma desvinculação do poder central, exatamente para lidar e fazer merecer o nome de agências independentes. Então, agência independente é um gênero, do qual a agência reguladora é uma espécie. Por que, Celso? Porque existem agências independentes que são apenas adjudicatórias, que tomam determinadas medidas, mas que não normatizam, não regulam determinadas atividades, às vezes somente fiscalizam determinadas atividades, somente expedem determinadas ordens a ser cumpridas, mas que não têm um papel de controle dos aspectos todos sobre a temática que está enfrentando, não é? Quer dizer, ele não tem, na verdade, um programa sobre essa situação. Por exemplo, existe nos Estados Unidos, e essa é a matriz que eu quero
trabalhar bem, porque, na verdade, é a matriz que nós utilizamos no Brasil, é a matriz que veio a rigor da Inglaterra, mas que se desenvolveu notoriamente nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm essa perspectiva, ele tem uma herança inglesa, mas que ele modifica e cria. Não é? A Inglaterra já trabalhava com think tanks, não é tanks de tanque mesmo, né? Eu gosto dessa palavra think tanks, que significa um tanque de ideias, de pensamentos, dessa coisa. Foi de um desses think tanks que surgiu, por exemplo, surgiram as parcerias público-privadas, né? Onde alguém sem um compromisso com o governo pôde, por exemplo, idealizar o metrô de Londres, né? Então, até hoje existem think tanks. Eu, aliás, vi que uma agência em São Paulo de propaganda digital se intitulou Think Tanks, que seria pensamentos agradecidos ou alguma coisa assim, mas na verdade não é. Ela não percebeu que a expressão é Think Tanks, de tanque, de recipiente de pensamentos. Digamos, uma fonte onde você concebe ideias novas, onde você sai digamos, do inbox, de dentro da caixa, e descobre que há vida lá fora, né? que existe vida fora das soluções programadas. Esse, para mim, é o grande mérito da agência reguladora, é a sua independência e a sua especialização. Mas eu diria, por exemplo, que é uma agência fiscalizadora que não tem um papel de regulação. Por exemplo, lá nós temos officers, nós temos funcionários que equivalem ao Ministério Público e investigam especificamente a corrupção nos Estados Unidos. Então, esses officers, esses funcionários, compõem um birô, compõem um escritório, uma agência, cujo papel é investigar e denunciar a prática de corrupção. Eles não normatizam nada. Toda a norma do que é corrupção, etc., é vinda do Congresso Nacional, até porque vai envolver a liberdade das pessoas, mas eles se limitam a investigar onde há casos de corrupção, segundo um modelo já pré-definido, segundo um modelo já pré-executado, né? Então, ela é uma agência que pode ser considerada independente, mas ela não é uma agência reguladora, no sentido de que ela regula. Ao contrário disso, em maior amplitude, nós temos a Labor Agency. Labor Agency, ou Agência do Trabalho, é uma das mais poderosas agências independentes do modelo regulador e não do modelo adjudicatório. Se eu pudesse fazer aquelas chavezinhas que a gente tinha, botaria agências independentes aqui, adjudicatórias e reguladoras, tá? Então, na verdade, como gênero, a agência independente, como espécie, adjudicatórias e reguladoras. Claro que as reguladoras têm também, ou abrangem, ou são mais amplas do que as adjudicatórias. O que a Labor Agency faz? As pessoas dizem assim, olha, entre aspas, CLT norte-americana tem 3 artigos, e é verdade. Não há uma legislação trabalhista americana. E quem é que regula as relações de trabalho? A Labor Agency. Ela tem uma delegação do parlamento, da House of Representatives, da Casa dos Representantes, que seria a nossa Câmara dos Deputados, né? Para dispor normativamente sobre as relações de trabalho. E tem mais um papel, fiscalizar se essas relações estão adequadas, se o ambiente é salubre, se o ambiente é insalubre, se os trabalhadores estão expostos a uma relação de perigo, ou se não estão expostos.
Como os sindicatos lá têm um papel muito reivindicador, eles usam muito a autonormação como fonte dos direitos desses trabalhadores. Então, a Labor Agency, o que ela faz? Ela arbitra conflitos entre empregados e empregadores, ela normatiza as regras que devem pautar as relações de trabalho, né? E ela fiscaliza o cumprimento da prática de trabalhos, né? Inclusive, se as normas de trabalho estão sendo efetivamente executadas. Então, essa é uma agência que quebraria, segundo a visão mais crítica, mais tradicionalista, a tripartição dos poderes. Vocês já devem ter percebido que eu não tenho nenhum tipo de problema dessa ordem, né? Porque eu acho que a tríplice divisão de poderes foi uma criação engenhosa de Montesquieu, né? Do Barão de Montesquieu, né? Para dizer que um poder regula o outro, quando, para mim, quem regula o poder é o dever. E, independente disso, quer dizer, não há por que você, na verdade, ter esses melindres de alguém não atuar no território do outro, né? Esse territorialismo de poderes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês imaginariam um juiz definindo que rumo deve ter uma estrada? Não, provavelmente você diz, isso não é assunto para o juiz. Mas na Alemanha, eu tenho pelo menos 2 casos onde foi o judiciário quem mandou alterar o rumo de uma estrada, ou de 2 vias, de 2 estradas, uma em cada caso. E qual era a razão? Como é que pode um juiz, Celso, você quer avacalhar com os poderes? O que esse juiz fez? Agora, imaginem a seguinte situação. Veio uma comissão de estudiosos e disse o seguinte, olha, se essa estrada fizer um percurso ABC e não o CDE, como está proposto, ela vai trazer maior fluxo de pessoas abrangidas, ela custa mais barato e ela é menos perigosa e, além disso, ela é mais rápida. E aí ouve-se o executor da obra. Não, o que é que o senhor tem a dizer? Nada, não, senhor, isso aqui a gente olhou e viu, mas é a autonomia do Poder Executivo. Isso, autonomia é coisa nenhuma. Você não tem autonomia para fazer uma coisa claramente equivocada. Então, diante desses motivos, diante da inexistência de uma contra-argumentação, eu vou determinar que a estrada percorra o périplo A, B e C e não o C, D e E. Ou seja, não há poderes, entre aspas, que tenha a possibilidade de contrariar o interesse público, de contrariar o interesse público vigente em cada escala. Notem que eu sou também um ferrenho crítico da ideia de supremacia do interesse público, porque às vezes há vários interesses públicos em jogo. Quando eu quero, por exemplo, fazer uma estrada, eu posso precisar fazer desmatamento. E o que compensa mais? Vamos imaginar, na Transamazônica, várias partes da floresta foram destruídas. E aí a grande pergunta é o seguinte, é preciso escoar a produção? Qual é o mínimo de desmatamento que nós podemos conceber para isso? É tal. Então, eu não posso exceder esse mínimo de desmatamento e até eu devo desviar de árvores centenárias, de árvores em extensão, porque há 2 interesses públicos conflitantes, percebem? Há 2 interesses públicos em manifesto conflito. Então, essa questão de dizer que há uma supremacia do interesse público, primeiro, parte do suposto de que só há um interesse público e que todos os demais são interesses privados. Não é assim. Há interesses públicos em diversa gradação que frequentemente entram em conflito.
Eu já vi, por exemplo, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ser multado pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Ora, são duas entidades estatais e uma multando a outra. Uma multando a outra. Por quê? Porque, entendia o IBAMA, você deve fazer assentamentos, que é o papel do INCRA, mas não em áreas de preservação ambiental. Não em áreas de preservação ambiental. Né? Então, essa questão de quando nós compreendemos o que é o interesse público, nos leva a não ter muitos pruridos com esse tema da independência dos poderes. Eu acho que, na verdade, se perdermos esse dogma, nós podemos ter um ganho ou um avanço em determinadas situações. Vejam, por exemplo, uma das que cresceu aos trancos e barrancos, mas uma das mais importantes agências reguladoras dos Estados Unidos hoje em dia é a Agência Especial de Regulação da Energia Nuclear. Bom, essa agência foi, durante muito tempo, uma desenvolvedora de projetos sobre energia nuclear, mas depois se viu que ela tinha um papel muito mais importante, que era o de controlar os efeitos da energia nuclear com um grau muito alto de independência em relação ao Poder Executivo, exatamente para proibir o Poder Executivo de avançar na questão nuclear e para informar a população quais eram os riscos de uma ação nuclear, quais eram os benefícios dessa ação nuclear. Talvez a falta de uma agência reguladora desse processo tenha causado desastres como Chernobyl, como alguma coisa, ou como aquele caso de Goiás, né, onde uma radiação muito forte atingiu a população daquele estado. Né? Então, uma agência reguladora só pode, nesse aspecto, desenvolver o seu papel, como, aliás, a França faz isso, praticamente com um canal de internet 24 horas no ar, informando onde é que estão as possibilidades, quais são os avanços, quais são os testes que foram feitos, qual é o grau de segurança. E aqui nós fazemos uma Angra, dos ex-usina nuclear de Angra, pela vontade de um presidente, pela vontade de alguém, de um burocrata que chegou lá e fez isso. Que falta, eu sinto, de uma agência reguladora dentro desse modelo. Né? Então, as agências reguladoras, por incrível que pareça, não foram definidas em nenhuma lei dos Estados Unidos. Cada agência tem o seu grau de, eu estou chamando de independência, para não usar a palavra de autonomia, para qualificá-las. Mas a única lei que fala diz que uma agência independente é aquela que não é subordinada nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Ora, isso é uma definição por negação. Água é o que não é fogo. Pronto. É bonito, né? Quer dizer, você diz que água é o que não é fogo e acabou a história. Né? Mas os americanos são muito práticos, eles querem definir como são as coisas, embora tenham dado uma lição que não me agrada a eleição do Trump com a do Biden. Eu não vou nem me referir a quem é ou quem não é o melhor, mas ao processo eleitoral confuso, complexo, contraditório, onde você sequer tem um órgão que divulgue os resultados. Então, a United Press costuma divulgar os resultados, a CNN também, a Fox, em suma, uma pleiade de órgãos de comunicação é que se encarrega de dar os resultados, e depois se vão eleger delegados. Embora não seja tradição, mas esses delegados podem votar ou não
num candidato diferente do resultado dos votos populares. Eles foram eleitos delegados, aliás, não faria nenhum sentido se você tivesse que ter 20 delegados na Pensilvânia. Bastava dizer, você já tem 20 votos, o ganhador. Se o Biden ganhou na Pensilvânia, ele tem 20 votos. Se o Trump ganhou na Flórida, ele tem 29 votos. Então, seria alguma coisa mais automática, porque que adianta a população votar se o delegado vai lá e vota em sentido contrário? Há uma pressão moral muito forte para que isso não ocorra. A gente não pode recear, seria um verdadeiro terremoto nas relações democráticas americanas, né? Mas, em tese, não há nada de inconstitucional em um delegado, isso já ocorreu, em um delegado dizer, olha, eu voto contra a orientação do meu partido, e só no dia 14 de dezembro é que nós vamos saber mesmo quem é o presidente eleito dos Estados Unidos, né? Mas, nessa desorganização que é tradicional e que é fruto do modelo federativo americano, vamos tentar entender o que é esse modelo federativo americano. Por que nós não temos esse mesmo modelo federativo brasileiro? Não adianta tentar. Eu digo o seguinte, que o direito pode ser importado, desde que passe pela alfândega cultural, desde que ele pague o tributo da cultura do povo para o qual ele vale. Então, a autonomia dos estados americanos é muito grande, então eles têm uma legislação penal própria, que gera confusão, tem uma legislação federal penal e uma legislação estadual penal, então o cidadão prefere ser alcançado, às vezes, pela legislação federal, quando ela é mais leve, porque não há a possibilidade do bis in idem, né? Ou pela estadual, quando é mais branda, né? Então, é quase, digamos, o direito de você eleger, mas por que tudo isso? Por que esse grau? Então, por exemplo, um Estado escolhe os seus delegados por maioria de votos. Então, por exemplo, o Estado de Nova York sempre foi democrata e ganhou agora com 40% de votos a mais. O Partido Democrata obteve mais de 40% de votos em New York. E aí a grande pergunta que eu faço é a seguinte: que adianta um republicano votar em New York? Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Porque o voto dele, se você ganha por 50,01, você leva todos os delegados de Nova York. Então, se eu sou republicano, não vai fazer sentido eu ter, na verdade, o voto dos republicanos. Do mesmo modo que na Carolina do Norte, que tradicionalmente vota republicano, que adianta você ir para a urna e votar pelos democratas, a não ser que seja uma construção para o futuro, para se tornar um swing states. Eu não gosto muito da tradução literal, porque swing tem uma conotação um pouco diferente no Brasil, eu digo os estados oscilantes. Então, as campanhas são feitas nos estados oscilantes, não nos estados chamados consolidados. Nenhum dos dois presidentes foi à Califórnia. Por quê? Porque já sabia que Califórnia vota democrata, seja Satanás ou seja um anjo. A Califórnia sempre vai votar democrata. Então, nenhum presidente faz campanha nos estados seguros. Só faz campanha naqueles estados oscilantes. A Flórida, por exemplo, é oscilante porque tem uma migração muito grande, tem uma composição bastante diversa. Você tem desde os cubanos que estão lá, aos latinos fora de Cuba, e os cubanos votam sempre republicanos porque têm medo de qualquer coisa mais à esquerda, né? E os latinos se dividem, a comunidade negra, que representa 13%, mas tem, digamos, um papel de influência grande. Então, a compreensão desse modelo
das eleições americanas é um estudo bem interessante. Então, nesse modelo federativo, você tem agências que são de âmbito estadual. E essas agências poupam o judiciário, por isso que o judiciário lá é mais rápido, mais ágil, porque a maioria dos casos pode ser resolvida por agências reguladoras. Qual é o papel, qual é a marca de uma agência reguladora? Primeiro, eu diria que é a independência dela. Segundo, eu diria que é a especialização dela. Isso faz com que eles não demorem para fazer esse tipo de discussão. Por exemplo, aqui eu vejo um pobre de um juiz que julga inúmeras questões e que passou muitas vezes decidindo sobre estupro e homicídio, ter que votar, quando convocado num tribunal, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ICMS sobre a venda do bacalhau, se ofende ou não ofende o GATT, que é um acordo internacional sobre comércio. Imaginem que grau de especialidade eles têm para isso. Não tem nenhum. Então, na agência reguladora, você tem um grau de especialização. Imaginem, por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma agência independente de licitações e compras públicas. Nós teríamos o cidadão especializado em compras de pneumáticos, de pneus. Nós teríamos um outro especializado em compras de materiais elétricos. Nós teríamos o outro especializado em construção civil. Nós teríamos um outro especializado em aquisição de remédios. E isso evita ou evitaria que nós formássemos comissões licitatórias, se nós tivéssemos uma agência reguladora, que nós formássemos comissões licitatórias ad hoc, ou seja, onde se pega um funcionário. Eu, por exemplo, há muitos anos, procurador da Assembleia, sem experiência de hoje, terminei sendo nomeado para uma comissão de licitações para compra de material odontológico da Assembleia Legislativa. O que eu entendo de odontologia? Medo de dentista, é só. Essa que é a coisa que me tem a maior afinidade com odontologia, é o medo de dentistas, né? Mas eu vou, sim, tem que ir, não nessa pandemia, mas não tem jeito, né? Então, a falta de grau de especialização é uma das coisas mais importantes. A agilidade. E aí nós vamos ver num ponto crucial, por que nós importamos as agências reguladoras? Nós importamos as agências reguladoras porque elas, na verdade, foram uma imposição do capital estrangeiro investidor. Sabem por quê, gente? O capital estrangeiro não queria esperar, por exemplo, numa concessão de pedágio, que o judiciário decidisse qual é a tarifa. Já imaginaram como é que aconteceria isso? Vem o juiz, diz a tarifa é 10, vem o tribunal, diz a tarifa é 12, vem o Superior Tribunal, diz a tarifa é 11, vem o Supremo Tribunal, diz a tarifa é 15, vem a parte, já fechou e já não tem mais pedágio, porque já ninguém aguentou de esperar e já ninguém mais tem nada e a tarifa continua lá do mesmo jeito e o Estado não vai pagar, etc, etc. Então, as concessões, elas têm um fundo garantidor e uma comissão de arbitramento, e que já poderia ser uma agência reguladora nessa área, que garante a agilidade. Não dá para você ter concessão, o capital estrangeiro não aceita, e aí você vai dizer, e o que nós temos a ver com capital estrangeiro? Tudo. Nós dependemos até da vacina, não vou chamar chinesa, não, mas oriunda da China, né? Como é o nome dela? Sei lá, não sei que lá, Coronavac, professor. Coronavac, né? Coronavac, né? Então, nós dependemos desde ela até de uma aspirina, que é feita por um laboratório, talvez um Roche da vida, né?
alguma coisa. Então, o que nós temos a ver com investimento estrangeiro? No mundo globalizado, você tem que ter instituições globalizadas. Então, uma das coisas que o pessoal não quer é, na verdade, esperar o judiciário. Não quer esperar o judiciário. Então, eles exigiram que o Brasil tivesse agências reguladoras. Aliás, a agência reguladora é o prestígio, o fortalecimento do processo administrativo, que é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que as soluções judiciais. Vocês sabem por que nós temos um problema de adoção muito sério? Porque os juízes levam 5 anos para decidir uma adoção, em média. E os casais querem adotar bebês de 2 meses, de 3 meses, de 1 ano. Então, quando já tem 5 anos, eles já não querem mais adotar. Então, se você tivesse uma agência reguladora, não precisa de juízes, não, de psicólogos, de assistentes sociais, de sociólogos, de antropólogos, em suma, de profissionais da mediação de conflitos, eles teriam muito mais chances de se obter adoções muito mais rápidas. Então, vejam bem, o modelo de descentralização é uma coisa básica. O que o programa pediria? Que eu falasse aqui de autarquias, de empresas públicas, que eu já disse, empresa pública é aquela cujo capital é 100% de um ente estatal. Exemplo, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Por alguma razão, nós entendemos que entregar cartas é fundamental para a soberania nacional, né? Se é que alguém escreve mais alguma carta, né? Na época do e-mail, na época do Twitter, na época das comunicações digitais, eu não acredito que alguém comece, como se dizia naquele interior, escrevo essas mal traçadas linhas, primeiro para saber notícias suas e depois lhe dar as minhas. Então, as cartas começavam assim, né? Vocês nunca viram a carta, provavelmente não são da geração da carta. Eu fui da geração da carta, não é? Inclusive das cartas de amor, né? Então, todas as cartas de amor são ridículas, e se não fossem ridículas, não seriam cartas de amor. Um poeta que disse isso, né? Pessoa, né? Fernando Pessoa. Então, voltando à questão das agências reguladoras, elas têm esse múltiplo papel. E no Brasil, como é que elas vieram e qual é o problema que aconteceu com elas, porque nós não sentimos a importância delas? Elas vieram por uma imposição do capital estrangeiro e não tinham pessoas preparadas para atuarem nas agências reguladoras. Então, como é que se forma a Agência Nacional de Energia Elétrica? Bom, vamos recrutar o pessoal da Eletrobras, ou seja, uma regulada passa a ser reguladora, né? Uma regulada passa a ser reguladora. Quer dizer, como nós não tínhamos nenhuma experiência de formação de agentes reguladores, nós fomos buscá-los nos setores da iniciativa privada que eram regulados e passamos a investi-los de poder regulador. Claro que eles tinham afinidades e tinham outra visão. E aí, aqui, um fenômeno que, se ocorre nos Estados Unidos, aqui ocorre com maior acentuação. Meu problema não é essa divisão de poderes, é um fenômeno que se chama captura. Captura, eu estou usando o nome em homenagem ao original, mas vocês podem entender o que é o fenômeno. O que é que acontece, por exemplo? Uma agência reguladora, aqui na Bahia nós temos a AGERBA, Agência Reguladora de Serviços Públicos da Bahia. E alguém quer, na verdade, projetar uma rodovia e a AGERBA vai entrar, só que quem vai fazer a rodovia tem mais conhecimentos do que a AGERBA. Teoricamente, gente, eu não tenho nenhum contato com a AGERBA, citei
como exemplo. Mas vamos tomar um exemplo da ANEEL. O produtor de energia elétrica conhece muito mais energia solar do que os técnicos da ANEEL. Então, para vender um projeto de energia solar, eles conseguem fazer folhetos coloridos, bonitinhos, enquanto o burocrata está ali batendo carimbo, fazendo alguma coisa desse tipo. Vou dar para vocês um exemplo só do que a ANEEL não percebeu ainda essa história. Quando você produz energia solar, qual é o sistema? O que você gera de energia solar gera um crédito em quilowatts. Você gera um crédito em quilowatts. E esse crédito em quilowatts é compensado a 1 por 1 dos quilowatts que você consome, por exemplo, à noite, nos dias chuvosos, etc., mesmo tendo energia solar, que você consegue aqui, que você deveria pagar a Coelba, por exemplo, Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia. Então, você gerou 1 quilowatt, você paga 1 quilowatt a menos, porque você abate, você tem um crédito de quilowatts e um débito em quilowatts. Ah, Celso, isso é justo, é perfeitamente natural. Isso seria justo, perfeitamente natural, se nós não verificássemos o seguinte fenômeno. O quilowatt da classe mais alta custa mais caro ou é vendido pelas agências, pelas companhias de eletricidade, por um preço maior do que o quilowatt da classe mais baixa. O que se chama isso de subsídio cruzado? Celso, eu não entendi o que é esse subsídio cruzado. Em suma, vocês que têm uma melhor situação econômica pagam um quilowatt mais caro para que o quilowatt da classe menos favorecida seja um quilowatt mais barato. Então, o que é que acontece? O quilowatt produzido por alguém de classe mais alta, em reais, trocado para uma moeda de reais, ele é melhor pago do que o quilowatt para a classe mais baixa. Né? Porque se eu pago, eu não tenho ideia nem desse número, se a classe alta paga R$2 por 1 quilowatt, e a classe C ou D, a classe menos favorecida, paga R$1, se ela gerar 1 quilowatt, ela baterá R$1 na sua conta. E a classe alta baterá R$2 na sua conta. Né? Então, você deixa de ter o subsídio cruzado e você tende a aumentar o consumo de energia solar nas classes mais altas e enfraquecendo o subsídio cruzado. Daqui a uns dias, as companhias elétricas vão dizer: eu estou descapitalizada, porque está todo mundo produzindo energia solar. Então, nós temos que ter um modelo inclusivo, e essa foi uma experiência em Juazeiro. Eu oriento, por acaso, uma tese de doutorado de um rapaz de direito corajoso que resolveu enfrentar esse tema da experiência da energia solar em Juazeiro, né? Felipe Barroco. Ele está agora fazendo um doutorado sanduíche, que você começa aqui e faz uma parte, ele está fazendo isso na Itália, né? Para verificar os modelos de energia solar e a sua regulação, né? E as formas de regulação da produção de energia, que são formas muito importantes para a vida. Hoje, a vida, imagine, sem energia, eu não estaria produzindo essa aula, né? Porque não teria como ligar aqui o computador, né? Só para dar um exemplo bem rasteiro, bem básico, né? Então, a produção de energia é muito grande. E aí, uma agência reguladora, ela percebe o problema nas suas vertentes todas, porque os camaradas que estão lá só deveriam estudar energia, mas energia do lado do interesse social e não energia do lado do interesse privado. Então, nós temos hoje esse descompasso que tende a se acelerar, porque os investimentos
para você botar uma placa de energia solar são altos, não são acessíveis à classe baixa, então ela é quem menos se beneficia da energia solar, que é um benefício da classe alta, e ela ainda prejudica a baixa, porque o subsídio para a classe baixa vai diminuindo quanto mais energia solar você gere nesse modelo. Nós só estamos falando de uma questão de modelo. Então, o que caracteriza, qual é a diferença do plano da normatividade das agências reguladoras? Isso é um tema também fascinante, né? É claro, eu costumo dizer, na definição muito simplista, que o direito é uma técnica a serviço da ética, né? O direito é uma técnica a serviço da ética. Mas será que nós temos sempre normas técnicas? Não. Nem sempre nós temos normas técnicas e não sabemos, não usamos minimamente a teoria consequencialista. Ou seja, o que é que não é uma norma técnica? É um condomínio dizer vamos poupar água e vai faltar água porque ele disse isso, vai faltar água porque ele disse isso. Então, às vezes, uma norma não mede a causa e não mede o efeito. As agências reguladoras exatamente trabalham com esse fato, o impacto da norma na realidade social. Quer dizer, porque há leis que, na verdade, emperram o desenvolvimento e porque são vistas muito mais ideologicamente do que logicamente, né? Então, há um exemplo, mas os exemplos de piadas americanos são ridículos, né? Se é uma coisa que nós somos bons é de piadas, né? Então, conta-se que um dono de um restaurante, não gosto de contar piadas de português não, viu, gente? Mas fica essa para valer como exceção. Que dono de um restaurante, tá bom, de um restaurante árabe, disse que entrou um mico no seu restaurante, saiu pulando de mesa em mesa e destruiu um monte de pratos finos, de outro tipo de coisa. Ele aí botou uma placa, é proibida a entrada de micos pretos no horário das 12h15, que foi quando aconteceu aquilo. É evidente que essa norma de técnica nenhuma, porque uma arara faria a mesma coisa. Um outro animal também, às 11 horas, poderia produzir o mesmo. Ou algum tipo de controle não está adequado, quer dizer, a adequação da norma ela é fundamental, e essa é uma pesquisa que desafia as agências reguladoras. Um novo modo de fazer leis, um novo modo de fazer regulação. Essa, mais do que a independência do ponto de vista formal, a especialização na concepção do plexo normativo, dos efeitos dessa normatividade nas agências reguladoras, ela é fundamental para a criação desse tipo de coisa, porque há normas que, às vezes, são de efeitos inversos do que nós pretendemos. Eu vou trazer a vocês um caso, estamos caminhando, esse relógio trabalha sempre contra mim. Eu sei que é a favor de vocês, que já estão dizendo, tomara que acabe, né? Tomara que acabe essa aula, né? E eu querendo falar mais, Camilo e professor adoram falar, viu, gente? Já observem o que o Camilo gosta de falar, é o mesmo que o professor, né? O professor gosta de falar e tal. Eu gostaria muito de ouvir você, mas vocês são tão tímidos, né? Deixa eu ver se temos aqui. Nada disso, professor. É uma alegria assistir sua aula. Muito obrigado, Cláudia. Cláudia sempre colaborando em todos os momentos. Então, o exemplo que eu ia dar. Em Israel, há um grupo de escolas para crianças que encerrava suas atividades às 15 horas, liberava as crianças às 15 horas, percebeu que alguns pais frequentemente se atrasavam, né? E eles faziam apelos e não adiantava nada, os pais sempre se atrasavam. E eles se reuniram 15 escolas e resolveram, disse, olha, daqui a 15 dias vocês sofrerão uma multa por atraso.
qualquer atraso superior a 5 minutos, né, equivalerá a uma multa de 1% do valor da mensalidade. As escolas eram pagas. E deu muito resultado. Qual foi o resultado? Triplicou o número de pais e de responsáveis atrasados. Por que triplicou? Porque, na verdade, a multa era pequena, as pessoas eram de bom poder aquisitivo e achavam que estavam pagando pelos atrasos, Ou seja, então, tinham uma consciência limpa, né? Como se fosse uma lavagem de consciência. Olha, antes era me desculpe porque eu cheguei atrasado, eu prometo que amanhã eu vou me esforçar para ser pontual. Agora não, está na conta, ponha na conta e eu pago na mensalidade sem nenhum problema. Quem paga, por exemplo, $500, e eu falei de 1% e o dado é correto, por mês, pode pagar $1 por um dia de atraso, né? Pode pagar $5 para termos 1% por um dia de atraso, né? Você está pagando $500, estamos falando de uma mensalidade de R$3.000, próximo disso. Então, se ele vai pagar R$30 por um dia de atraso, isso para ele não é nada. Então, aumentou o número de atrasos. Quer dizer, a ausência de um perfil ou de uma prioridade técnica para essas agências, para a produção legislativa, gera, digamos, um descompasso entre a realidade e os fatos, né? Então, o papel das agências reguladoras é um papel muito importante na agilização e na definição de um outro padrão de normatividade. É isso que, às vezes, as pessoas, os juristas, porque não têm hábito disso, de verificar a eficácia. Se lei, gente, é um remédio social, todo remédio tem que ser testado, né? Nós estamos aqui vivendo com as vacinas, a da Pfizer, da Moderna, da Coronavac, e vemos que tem etapas e etapas de testes. Mas quando eu quero fazer uma lei, eu boto na minha cabeça o seguinte: vou criar um crime hediondo. Aí eu aumento a pena lá para cima. Só que eu nunca vi nenhum delinquente abrindo o Código Penal. Hoje eu só vou cometer um crime que tem a pena máxima de 10 anos, né? Então, não, vamos fixar que a nossa base serão crimes de até 8 anos, né? Eu não conheço essa lógica que eventualmente permeie essa situação. Um juiz americano disse que os juristas do século XX, não aconteceu no Brasil, seriam não os juristas dos livros, mas os juristas das estatísticas. Se vocês puderem, aí está um conselho, procurem, na verdade, um curso de estatística. Eu vou ver tão logo quando se possa. Eu tenho muita dificuldade em incluir isso como disciplina optativa, mas acho que é muito importante para você avaliar, por exemplo, qual é um fenômeno. Eu li que há uma experiência na Inglaterra onde não se criminaliza a direção sob efeito do álcool, mas tem uma sanção muito branda, que é civil, que é a perda do veículo para a Associação das Vítimas, né? E isso tem dado muito mais efeito, quer dizer, saiu-se de uma incidência de motoristas embriagados de 60%, e essa incidência caiu para 3%, né? Porque as pessoas sabiam que a perda do carro era imediata, nunca mais ele ia recuperar aquele carro, mesmo que fosse emprestado, azar de quem emprestou. Então, evitou-se a macular a história, a biografia de muitos jovens, e, ao mesmo tempo, no Brasil é fácil dizer fui roubado no meu carro, tal, você não tem mácula nenhuma, e nem se dá satisfação a ninguém desse tipo de coisa. Então, qual é a eficácia da norma? Esse é o propósito da agência reguladora. Ter alguma coisa adequada, ter alguma coisa eficaz e ter alguma coisa de Estado e não de governo. De Estado e não de governo. Quando eu digo isso, é uma perspectiva de interesse do Estado
e não necessariamente do governo. Nós não podemos continuar brigando por uma vacina, como ontem o Ministério da Saúde disse que as pessoas deviam permanecer em casa e meia hora depois tirou o aviso. Tirou o aviso porque essa era a linha do João Dória. E essa não é a linha do presidente Bolsonaro. Então, nós não podemos ficar com decisões de governo quando nós estamos falando de valores de saúde, quando nós estamos falando de valores de saúde. Aliás, eu acredito muito, e esse é um propósito das agências reguladoras, incentivar e fomentar e criar determinado padrão de condutas, né? E criar determinado padrão de condutas. Gente, eu acho que é preciso acabar com essa ideia de sancionar sempre, mas a ideia de estimular, de, na verdade, premiar quem desenvolve uma ação boa, de até prêmios gratuitos. Por exemplo, se você, em vez de distribuir esses títulos de cidadania, porque cada vereador tem uma cota de 4 títulos por ano, e todos eles são aprovados, independente de quem. Eu já vi, no mínimo, um cidadão dizer: um grande médico me salvou numa cirurgia tal, aí virou cidadão de Salvador. Né? Então, um pouco mais de tecnicidade. Olha, vai somar pontos quem fizer isso, quem atingir tantos pontos em benefício, em utilidade para a cidade, ganha o título de isso, ou chega ao título máximo, que é o de cidadão. Então, você criar mecanismos de estímulo, você criar formas de estimular é muito mais eficiente do que você gerar formas de punir. E o direito ainda está numa fase exclusivamente punitiva. O direito se enxerga como o patrono das sanções, mas nunca como patrono do fomento, porque você muda duas coisas, estimulando uma conduta ou desestimulando algum outro comportamento. Né? Então, esse jogo, onde o estímulo gera a assimilação e a sanção gera a acomodação. Então, eu só cumpro o sinal de trânsito se tiver um guarda perto. Eu não compreendo esse fenômeno se não tiver. Então, por exemplo, você diz assim: olha, eu vou encerrar contando um fato que me impressionou muito. Olha, quando você divulga e tenta conscientizar por meios inteligentes, você obtém um resultado maior. Foi feita uma pesquisa e diz que mais de 50% de nós, usuários de carro e de celular, essa maquininha que nos acompanha 24 horas, né? Usamos o celular enquanto dirigimos um carro. E é uma empresa, e eu vou dar o nome pela inteligência da propaganda, a Uber. Eu vou chamar de Uber dentro do que se chamou, se você quiser germanizar, seria Uber. Mas fica muito pernóstico dizer isso. Eu só faço esse pernosticiismo quando é para cobrar honorários, né? No escritório. Aí eu uso frases em latim, magister dixit, vai daí por diante. Aí eu gasto meu latim para esse tipo de coisa. Né? Mas agora não é o caso. Né? Eu já sou regiamente pago para dar essas aulas. Mas a Uber fez um contrato sigiloso com o Atlético Paranaense. E, em sigilo, o goleiro do time entrou com o celular à mão. E o jogo já estava para começar e ele ali, olha, usando o celular. Bom, a imprensa, de um modo geral, fez um escândalo. Se esse jogador é irresponsável, devia ser afastado do time, devia ser não sei das quantas, ele vai ter que dar boas explicações para isso, não deve estar bem das faculdades mentais, não deve estar nada, e nem os colegas dele entenderam nada, e ele disse que no momento certo ele daria as explicações. Então, quando a imprensa batalhou toda essa coisa,
a Uber conseguiu uma entrevista coletiva, era tudo que o pessoal queria, era ouvir as explicações dele. Ele disse, olha, na verdade foi apenas um artifício publicitário. O que eu quis dizer é o seguinte, vocês todos se indignaram porque o risco que eu tinha era de sofrer um gol, mas vocês não se indignam, não tem nenhuma indignação quando o risco que nós sofremos é de perder ou provocar a perda de uma vida. Vejam como são os valores da nossa sociedade, né? Então, ele chamou a atenção e aí, de novo, a imprensa rebateu e isso pode ter gerado, digamos, e já gerou nessa sala de aula, um discurso sobre a conscientização do não uso do telefone enquanto dirigimos. Gente, o horário já avançou, eu peço desculpas por ter me excedido em 5 minutos, mas descontem porque eu estava contando piada, né? Já não estava mais dando aula. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado, até logo, obrigado pela paciência. Alguém quer fazer algum comentário no que ocorrer? Até a próxima aula, professor. Como é? Até a próxima aula. Até a próxima aula. É sempre uma Professor, obrigado. Cláudia, ok. Por favor, digam os nomes que às vezes eu não localizo aqui. Tem mais Karina, professor. Obrigada. Karina, sim. Diga, Karina. Não, é que eu só tinha feito um comentário aqui no chat que eu acho que as agências reguladoras deixam muito a desejar na questão de trabalhar em prol da sociedade e não das empresas. Por exemplo, a ANAC, né? Uhum. É verdade. As empresas reguladoras nem sempre são chamadas, nem sempre trabalham em favor do público. Normalmente é o que eu disse, é o fenômeno da captura. A ANAC, então, é totalmente capturada pelos grandes setores da aviação, né? Então, na verdade, um fenômeno que nós vivemos, como ele foi uma importação sem maiores cuidados, e uma seleção muito menos cuidadosa, nós temos, infelizmente, agências que são basicamente para respaldar as posições das empresas do que para proteger o consumidor. Por exemplo, a chamada política de céu aberto, que é uma reivindicação, eu não sei, precisa ser medida. Você diria, olha, vão se quebrar as empresas nacionais, e eu já me pergunto quais são as empresas nacionais de aviação. A Latam pediu recuperação judicial e nem era mais uma empresa nacional, era uma empresa chilena, uma mistura da LAM com a TAM, não é? Então, a Gol estaria numa situação delicada, não é? E quem mais a gente tem de agências? A Avianca também encerrou suas atividades, né? E a Azul está tentando entrar no mercado secundário de chamados voos regionais ou chamados não Uber, não disputados, né? Então, fazer voos, por exemplo, em São Paulo, para Ribeirão Preto, para Campinas, para outro. Campinas não, já é um polo atrativo para a aviação, né? Então, é essa que é a questão. Aliás, um fato muito interessante é que os controladores de voo, só para fechar e mostrar o quanto nós não somos consequencialistas. De certa feita, houve uma pane completa no sistema de aviação civil, e era uma rebelião dos controladores de voo, junto com outras coisas. E aí me perguntaram se os controladores de voo, que estavam na onda, na pauta, deveriam ser civis ou militares. E eu disse, civis, com absoluta certeza. Ele disse, professor, é a única pessoa que eu ouço falar assim, porque esse é um tema controverso, por que o senhor defende assim com tanta certeza? Eu digo, olha, os controladores de voo militares são sargentos da aeronáutica.
Um sargento da aeronáutica ganha 4 ou 5 mil reais. E um controlador de voo ganha, num padrão internacional, 5 mil dólares. O que acontece com alguém que é sargento e que domina o sistema de controle de voo e que tem prática disso, inclusive domínio da língua inglesa, que é necessário para se comunicar com as aeronaves? Ele vive de livro debaixo do braço, para ele sair dali. E dá para duplicar ou triplicar o salário? Bom, se você duplicar ou triplicar o salário de um sargento, o tenente, com toda a razão, vai querer também que o salário dele siga a mesma proporção, porque senão daqui a pouco você vai ter um sargento ganhando mais do que um general. Então, eu digo, o sistema é, a rigor, logicamente insustentável. Sem você falar que, aumentando a aeronáutica, também tem que aumentar o exército e a marinha, não é? Então, vejam, não há compatibilidade lógica no controle da aviação com os agentes militares. E isso eu não tenho nada, ao contrário, tenho o maior respeito pelas forças militares, que são de um profissionalismo incrível, que não tem se envolvido absolutamente em política. Mas essa aqui é a grande questão. Imagine, por exemplo, você pode dobrar o salário de um sargento controlador de voo? Não pode, porque se você dobrar isso, tem um impacto na economia muito grande. Mas esse camarada se especializou, se ele for contratado como civil, você não tem esse tipo de vinculação. Então, a ausência dessa situação, e, por exemplo, a ANAC se sente agora intimidada, porque são todos militares, hoje não, já temos uma parte de civis, mas eu acho que todos deveriam ser civis, para, na verdade, não termos uma disparidade de salário. Perceberam que há problemas que estão lidando diretamente com nossa vida e que dependem simplesmente de uma mudança de estrutura, de uma mudança de natureza jurídica dos cargos? Pois é, o direito experimental nos convida a refletir, a encontrar a teoria com a prática, a testar se a nossa vivência teórico-normativa coincide com as expectativas práticas daquele projeto, daquele embrião normativo. Em direito, se quer fazer remédio sem testar em nenhum paciente. Sai da cabeça iluminada de alguém alguma coisa que, na verdade, nem sempre vai dar certo. E para todos os problemas complexos, existe uma solução simples e errada. Não? Mas agora eu me despeço mesmo de vocês, agradecendo de verdade a tolerância, a paciência, inclusive com as minhas cambialidades de horários, que eu prometo evitá-las, né? E para que a gente tenha um final de curso muito proveitoso para todos vocês. Não quero que vocês tenham conteúdo, quero que vocês tenham mente aberta. Tá bom? Muito obrigado, até mais. Peraí, temos aqui Tauana. Muito obrigado, professor. Aula maravilhosa. Obrigado, Tauana. Esses são incentivos que valem para a gente continuar nesse pico, nesse ritmo, né, de convidar, de homenagear a inteligência de vocês e não a memória. Obrigado. Obrigada, professor. Cláudia, até mais. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Vamos nos falar, viu? Certo. Estou aguardando. Bruna, obrigado, professor. Bom fim de semana. Bom fim de semana também para você, Bruna, e para todos vocês que estão aí, tá certo? E obrigado pela presença, viu? Nesse dia que não é o dia típico das nossas aulas, tá bom?